Ok, gente, estamos de volta e o tema agora é Sociedade de Advogados. Se recordem, os advogados podem se reunir em sociedade civil de prestação de serviço de advocacia. A sociedade pode utilizar qualquer forma de administração social, admitindo inclusive algum sócio gerente com poderes especificados. E por falar em sócio, somente podem integrar a sociedade de advogados advogados. Quem não exerce advocacia não pode ser sócio de uma sociedade de advogado. A sociedade adquire personalidade jurídica inscrevendo seus atos constitutivos no Conselho Seccional da OAB, não é num cartório civil e nem na junta comercial. E o Conselho Seccional não admite o registro se tiver no objeto alguma coisa diferente de advocacia, se tiver conotação mercantil, se tiver denominação fantasia, não registra. E nenhuma junta comercial ou cartório civil pode registrar uma sociedade que tenha no seu objeto advocacia. Sociedade de advogado é exclusivamente no Conselho Seccional da OAB. Registrou, passa a se submeter ao Código de Ética. O Código de Ética se aplica ao advogado, ao estagiário e também à sociedade. Ok? Lembrem que nenhum advogado pode integrar mais de uma sociedade dentro da base territorial do Conselho Seccional. Mas não tem nenhum problema a um advogado integrar duas sociedades em locais diversos. Uma sociedade na Bahia, outra sociedade em São Paulo, outra em Minas Gerais. Não tem nenhum problema quanto a isso. Se a sociedade abrir uma filial, os sócios estarão obrigados a retirar, promover uma inscrição suplementar. As procurações são outorgadas individualmente aos sócios, aos advogados, fazendo constar o nome da sociedade. Lembre também que se algum dos sócios passar a exercer alguma atividade incompatível com a advocacia em caráter temporário, que vai gerar o seu licenciamento, isso vai ser averbado no registro, mas não vai alterar a configuração, a composição da sociedade. Tema muito perguntado é sobre o nome da sociedade, a razão social. Tem que conter obrigatoriamente o nome de um dos sócios. E só pode permanecer o do sócio falecido se tiver previsão no ato constitutivo ou em alguma alteração feita no ato constitutivo. Para que permaneça o nome do sócio falecido, tem que estar previsto no contrato lá de composição da sociedade que esteja em vigor. Também se pergunta muito responsabilidade, vamos lembrar? Além da sociedade, os sócios e os associados respondem pelos danos que causaram atuando com dolo ou culpa. Responsabilidade subjetiva, por ação ou por omissão. E como é que é essa responsabilidade? Vamos lembrar como é que eu falo em aula? O advogado vem por último e vem com tudo. Primeiro vai a sociedade, ele vem por último. Então ele é subsidiário, não é solidário. E se ele vem com tudo, ele é ilimitado. A responsabilidade do sócio, dos associados, quando com dolo ou culpa, ação ou omissão, venha a prejudicar o cliente, é subsidiária e ilimitada. Pois bem, sociedades são essas as questões. A gente parte adiante para um outro tema que é o advogado empregado. Lembre que advogado pode ser empregado tranquilamente de empresas e até mesmo de um escritório de advocacia. Acontece que a relação de emprego não retira do advogado a sua isenção técnica, nem reduz a sua independência profissional. O advogado empregado não perde a isenção técnica, nem perde a independência profissional. E não é obrigado a aceitar o patrocínio de causa estranho à relação de emprego que seja de interesse pessoal do empregador. O advogado não é obrigado a aceitar o patrocínio de causa alheio à relação de emprego de interesse pessoal do empregador. Como é que fica o salário mínimo profissional do advogado? O salário mínimo profissional vai ser fixado por sentença normativa, salvo algum acordo ou convenção coletiva. O salário mínimo profissional é fixado em sentença normativa, salvo acordo ou convenção coletiva. E lembre, nas negociações coletivas de trabalho, quem representa o advogado não é a OAB, é sindicato de advogados, sindicato, federação ou confederação. E se recorde,
o pagamento da anuidade OAB dispensa o pagamento da contribuição sindical. Advogado não é obrigado a pagar a contribuição ao sindicato de advogado. É muito perguntado também em prova a jornada de trabalho do advogado empregado. Vamos lembrar qual é a jornada? Como regra geral, 4 horas diárias e 20 semanais. Salvo acordo ou convenção coletiva e regime de dedicação exclusiva. A jornada de trabalho do advogado empregado é de 4 horas diárias e 20 semanais, salvo acordo ou convenção coletiva ou regime de dedicação exclusiva. Dedicação exclusiva tem que estar prevista no contrato individual de trabalho e, se adotar esse regime de dedicação exclusiva, o que exceder a 8ª hora é remunerada como hora extraordinária. E considera-se como período de trabalho aquele que o advogado estiver à disposição do empregador, executando ordem, se deslocando, e todas as despesas de deslocamento correm por conta do empregador. Bom, qual é o acréscimo de hora extra do advogado? Lembre, a hora extra do advogado não é de 100%, é não inferior a 100%. O adicional de hora extraordinária não é de 100, é não inferior a 100%, ok? E a jornada noturna do advogado empregado, das 20 horas às 5 horas do dia seguinte, com um adicional noturno de 25%. Bom, como é que fica a questão dos honorários de sucumbência envolvendo o advogado empregado? Se lembre, como regra geral, sucumbência pertence ao advogado, mas o Supremo já disse que a sucumbência é uma verba disponível. Então, em qualquer hipótese, sendo um advogado autônomo ou empregado de uma empresa ou de uma sociedade de advogados, a sucumbência é disponível. Como regra, é devida ao advogado, mas mediante um acordo com seu empregador, pode haver um rateio dessa verba de sucumbência. E já que a gente falou de honorários, fechamos o tema empregado, entramos no tema honorários, que é outro tema fortíssimo. Lembrem, a prestação de serviços advocatícios assegura ao advogado o direito a receber os honorários contratados, fixados por arbitramento e de sucumbência. Temos 3 verbas honorárias: honorários contratados, fixados por arbitramento e de sucumbência. A sucumbência é paga pela outra parte no processo e os honorários contratados e fixados por arbitramento são pagos pelo cliente. Sucumbência é paga pela outra parte e, como regra geral, sucumbência pertence ao advogado, mas mediante um acordo com o cliente, a sucumbência pode ser objeto de disposição. Se cair na prova que é nula qualquer cláusula, disposição, norma que retire a sucumbência do advogado, está errado, porque não é nula, ok? Bom, honorários contratados, convencionados e honorários fixados por arbitramento são pagos pelo cliente. O cliente paga 2 vezes? Não. A regra é que o cliente paga o que está contratado. A gente vai entrar com os honorários fixados por arbitramento quando não houve contratação escrita, formal, quanto ao valor dos honorários, e aí surgiu um impasse, ou quando houve a renúncia da causa por parte do advogado, ou o cliente revogou a procuração. E aí tem que fixar por arbitramento judicial. E se o cliente revogar o mandato, revogar a procuração, ele continua obrigado a pagar os honorários? Continua obrigado a pagar os honorários, e o advogado continua tendo direito à sucumbência, mas proporcional ao trabalho prestado, ok? Só vai haver honorários fixados por arbitramento se teve algum problema com os honorários que têm que ser contratados, convencionados. E quanto aos honorários convencionados, qual é o tempo do pagamento? É 1/3 no início, 1/3 na decisão de primeira instância, 1/3 no final? Não. Vai ser pago conforme fica acordado. Agora, se não tiver acordo, 1/3 no início, 1/3 em primeira instância e 1/3 no final. Lembre, salvo estipulação em contrário, os honorários são devidos 1/3 no início, 1/3 na decisão de primeira instância e 1/3 ao final. Mas tudo isso é salvo estipulação em contrário. E qual é o valor que deve ser fixado de honorários? Bom, a gente tem como norte a tabela de honorários que é fixada pelo Conselho Seccional da OAB. Tabela de honorários fixada pelo Conselho Seccional da OAB.
É possível cobrar acima do valor da tabela? Claro que é. Claro que é possível. E abaixo do valor da tabela, somente se houver uma justa causa. O advogado deve evitar o aviltamento do valor dos honorários, nem fixar de maneira irrisória ou inferior ao valor da tabela, salvo se houver alguma justa causa. Ok? Bom, o advogado pode acertar os honorários mediante participação em bem do cliente excepcional. A participação do advogado em bem do cliente, primeiro, tem que ser cliente comprovadamente sem recursos. Segundo, em caráter excepcional. E terceiro, contratada por escrito. A participação do advogado em bens particulares do cliente, comprovadamente sem recurso, não é qualquer cliente, excepcionalmente, não é a regra, e contratada por escrito, ok? E o advogado pode fazer o que se chama de contrato com cláusula cota litis, participação no resultado, 30% do que você ganhar eu ganho, é assim que você vai me pagar. Bom, a adoção da cláusula cota litis traz duas discussões de prova, vamos lembrar? Havendo a adoção da cláusula cota litis, necessariamente representada por pecúnia, não pode ser em bem do cliente. A adoção da cláusula cota litis, necessariamente representada por pecúnia. E quando a verba contratada for acrescida da sucumbência, não pode ultrapassar o benefício econômico do cliente. Havendo a adoção de cláusula cota litis, os honorários contratados acrescidos de sucumbência não podem ultrapassar o benefício econômico do constituinte. Lembre, sucumbência e honorários contratados são verbas distintas, mas a sucumbência deve ser sim levada em consideração no quanto a ser convencionado. Bom, e se o advogado foi indicado para patrocinar a causa de juridicamente necessitado, porque não tem naquela região defensor público, os honorários serão pagos pelo Estado, não podendo ser inferiores ao da tabela da OAB. Advogado que patrocina a causa do juridicamente necessitado em virtude da ausência de defensor tem honorários pagos pelo Estado em valor não inferior à tabela da OAB. E lembre, não é possível recusar esse tipo de patrocínio de causa salvo motivo justificado. Se não tiver motivo em renunciar, pratica a infração disciplinar. Lembre que o crédito dos honorários é direito autônomo do advogado. Ele pode promover a execução em nome próprio. E se for a execução contra a fazenda que paga por precatório, o precatório sai em nome dele. E o advogado pode fazer juntar nos autos do processo o contrato de honorários que ele tem com o cliente para que o juiz determine a dedução do valor a ser recebido pelo cliente daquilo que é devido ao advogado. Isso só não vai ocorrer se ficar provado que o cliente já pagou, ok? Se o advogado fizer juntar nos autos o contrato de honorários, o juiz vai mandar deduzir do valor a ser recebido pelo cliente o valor devido ao advogado, salvo se ficar provado que já foi pago. O crédito de honorários pode ser executado nos autos do próprio processo. O advogado executa no próprio processo em nome próprio, desde que, claro, ele venha a, tratando-se de verba do cliente, juntar nos autos o contrato. Bom, o crédito dos honorários não é um crédito comum, quirografário, é um crédito privilegiado, preferencial, antifalência, concordata, insolvência. E o contrato de honorários tem força de título executivo, óbvio, extrajudicial. Se o honorário falecer, ou se o advogado falecer, ou ficar civilmente incapaz, a sucumbência que é devida a ele vai ser transferida aos seus herdeiros, serão recebidas pelos sucessores ou pelos representantes legais. E lembre que não tem nenhum problema dos honorários serem recebidos pela sociedade de advogados. O advogado transfere o crédito à sociedade, a sociedade executa os honorários. Bom, se lembre, o acordo feito pelo cliente com a parte contrária, como regra geral, não prejudica o pagamento dos honorários, quer os que foram contratados, quer os concedidos por sentença. Olha, o advogado entrou com a ação, aí o cliente fez um acordo contra a parte. Como ficam os honorários? Como regra geral, não tem prejuízo nenhum. Mas se lembre daquele detalhezinho, salvo se o advogado concordar, como é que tem atenção?
Acordo feito pelo cliente do advogado e pela parte contrária, salvo concordância do profissional, salvo a aquiescência do advogado, não prejudica os honorários, quer os convencionados, quer os concedidos por sentença. Bom, se o cliente não pagou os honorários, o advogado pode cobrar, mas a prescrição ocorre num prazo de 5 anos. 5 anos é o prazo que se tem para cobrar os honorários. E também 5 anos é o prazo para o cliente exigir a prestação de contas. Bom, enfim, se lembre que o advogado subestabelecido não pode cobrar honorários do cliente sem a interveniência do advogado subestabelecente. Essas são as questões que envolvem honorários. Passemos adiante. Próximo tema: incompatibilidade e impedimento. Incompatibilidade e impedimento traduzem proibições ao exercício da advocacia. Advogado impedido é parcialmente proibido de advogar. Advogado incompatível é totalmente proibido de advogar. Incompatibilidade, proibição total. Impedimento, proibição parcial. Lembre, os procuradores gerais, defensores gerais, advogados gerais, durante o período em que estão investidos no cargo, procurador-geral do Estado, advogado-geral da União, eles estão legitimados exclusivamente à advocacia do cargo, perante a instituição. O procurador-geral do Estado, durante o seu período de procurador-geral, só pode advogar como procurador-geral, advogar para o Estado. Bom, quais são as causas de incompatibilidade e as de impedimento? Lembremos primeiro as causas de impedimento, são apenas duas: servidor público e parlamentar. Existem duas causas apenas de impedimento: servidor público e parlamentar. Se recorde, servidor público é impedido de advogar contra a fazenda que lhe remunera. Um servidor federal não pode advogar contra a União, mas pode contra o Estado. E não se inclui na proibição o professor de curso de direito, docência jurídica. Servidor público ingressou no Poder Executivo, virou servidor, não pode advogar contra quem lhe paga. Mas se é professor de faculdade de direito, não tem problema nenhum. E vereador, deputado, senador, parlamentar, membros do Poder Legislativo de uma maneira geral, não pode advogar nem contra nem a favor de todo e qualquer prestador de serviço público. Vamos lá. Servidor impedido de advogar contra quem lhe paga, ressalva ao professor de direito. Parlamentar impedido de advogar contra ou a favor de qualquer prestador de serviço público. E quem é que está incompatível, vamos lembrar? Chefes do Poder Executivo e seus substitutos legais, membros da mesa do Poder Legislativo e seus substitutos legais. Olha o detalhe: virou parlamentar, está impedido. Entrou na mesa do parlamento, virou o presidente da Câmara de Vereadores, está incompatível. Virou parlamentar, está impedido. Entrou na mesa do parlamento, está incompatível. Entrei no serviço público, entrei no Poder Executivo, estou impedido. Se passar a exercer função de direção ou gerência no Poder Executivo, está incompatível. Lembre, chefes do Poder Executivo e substitutos estão incompatíveis. Os que exercem cargo de direção ou gerência no Poder Executivo estão incompatíveis. Virei servidor público, impedido. Passei a exercer direção ou gerência, incompatível. Ressalva ao diretor de faculdade de direito. Direção ou gerência de magistério jurídico não tem compatibilidade. Lembre, não é qualquer magistério, tem que ser magistério jurídico. Bom, membros do Poder Judiciário, do Ministério Público, dos Tribunais de Contas, de uma maneira geral, estão incompatíveis. Claro, juiz aposentado, membro do Ministério Público aposentado, pode advogar. E lembre de uma ressalva: quem ingressa no Poder Judiciário como representante da advocacia não está incompatível. Por exemplo, no Conselho Nacional de Justiça, que é um órgão do Poder Judiciário, tem 2 advogados, não estão incompatíveis de advogar. No Tribunal Regional Eleitoral, integram a corte como juízes eleitorais por 2 anos, 2 advogados, não são incompatíveis com a advocacia. Eles ficam apenas impedidos de advogar no âmbito daquele cargo. O conselheiro do CNJ não pode advogar perante o CNJ. O advogado que virou juiz eleitoral não pode advogar no âmbito eleitoral.
Se recorde também que quem está de qualquer forma vinculado às atividades do Poder Judiciário, inclusive notarial de registro, está incompatível. A atividade notarial de registro também traz incompatibilidade. Atividade policial de qualquer natureza, incompatível. Militar da ativa, incompatível. Quem exerce cargo ou função que tem a competência fiscal, lançamento, tributação, arrecadação, fiscalização de tributos e contribuições para fiscais. E, enfim, quem exerce função de direção ou gerência em instituição financeira, inclusive privada. Lembre, tem uma direção em instituição financeira que não gera proibição, direção jurídica, porque direção jurídica é privativa de advogado. Vamos de novo? Quem está incompatível? Chefes do Poder Executivo, membros da mesa do Legislativo. Quem exerce função de direção ou gerência no Poder Executivo. Quem está no Poder Judiciário, Ministério Público, Tribunal de Contas, serviços auxiliares do Poder Judiciário. Única ressalva se estiver lá como representante da advocacia. Aí vai estar tão somente impedido. Atividade policial de qualquer natureza. Ok. Militares da ativa. Militares da ativa. Quem exerce cargo ou função em entidade com competência fiscal, arrecadação, lançamento, fiscalização de tributo e direção ou gerência de instituição financeira, inclusive se for instituição privada. Quem é que está incompatível? Servidores do Poder Executivo não podem advogar contra quem lhe paga, ressalva o professor de Direito. E os parlamentares, de uma maneira geral, não podem advogar contra ou a favor de qualquer prestador de serviço público. Próximo tema, o dever de sigilo do advogado. Vamos lembrar? Quando é que o advogado pode quebrar o seu dever de sigilo profissional? Quando houver uma grave ameaça à vida, à honra, ou quando em legítima defesa ele tiver que quebrar o sigilo. Mas sempre vai estar restrito ao interesse da causa. Como regra geral, o advogado não pode quebrar o sigilo, salvo grave ameaça à vida, à honra ou em legítima defesa. O advogado deve se recusar a depor como testemunha em processo no qual atuou ou que diga respeito a um ex-cliente seu, ainda que autorizado pelo cliente. Ainda quando autorizado pelo cliente, ele deve se recusar a depor. Bom, se lembre ainda que as confidências feitas pelo cliente ao advogado podem sim ser utilizadas no interesse da causa, nos limites da causa, mas desde que se autorizadas pelo cliente. O cliente passou confidências ao advogado. Ele pode revelar no processo? Pode, se for autorizado pelo cliente. E as confidências feitas pelo cliente ao advogado, por via de correspondências epistolares, hoje em dia eletrônicas, presumem-se confidenciais. Bom, sigilo, apenas isso. Próximo tema, publicidade. O que é que devemos recordar envolvendo a publicidade? Pode sim ocorrer publicidade, mas com discrição e moderação. Pode sim ocorrer publicidade com discrição e moderação, não pode ser uma publicidade que vise fazer captação de clientela. Todo e qualquer anúncio tem que ter o nome completo do advogado, o número de inscrição na OAB, pode fazer referência a títulos que ele tenha, qualificações profissionais, mas não pode veicular propaganda no rádio e na TV, não pode divulgar valor dos honorários, estrutura do escritório, nem relação de clientes ou cargos que ele já exerceu que podem captar cliente. O advogado poderia colocar lá na propaganda ex-ministro do Supremo, ex-procurador-geral da República? Não, não poderia. E aquela questão das correspondências, dos boletins informativos sobre atualidades jurídicas, legislação, pode ser encaminhado? Pode, mas apenas a colegas, clientes e pessoas que solicitem previamente. Não é possível sair fazendo distribuição de correspondência ou de boletim informativo a toda e qualquer pessoa. Somente a colega, cliente ou pessoas que solicitem. Todo e qualquer anúncio tem que ser em idioma português. E quando adotar o estrangeiro, tem que ter a respectiva tradução. Pode ter placa de publicidade?
Pode, no escritório do advogado, na residência do advogado, pode ter uma placa mais moderada, sem conotações de outdoor, ok? Lembre que o anúncio do advogado não pode conter símbolos, fotografias, imagens que sejam incompatíveis com a sobriedade da advocacia, com a dignidade da advocacia. O anúncio tem que ser feito sempre de maneira moderada, com discrição, não pode gerar captação de clientela. O advogado pode fazer remessa coletiva de correspondência à coletividade, como regra geral não, porque é imoderado. Considera-se moderado a publicidade mediante remessa de correspondência a uma coletividade, salvo para informar aos clientes e aos colegas a mudança de endereço ou a instalação, ok? Você só pode fazer essa correspondência geral para informar mudança de endereço ou instalação em determinada localidade. Lembre também que é imoderada a indicação do nome da publicidade do advogado em partes externas de veículos. Não é possível colocar isso nas partes externas de veículos e nem permitir a divulgação da sua atividade de advogado conjuntamente com outra atividade. Advogado pode participar de programa de rádio e TV? Pode, mas para fins propedêuticos, instrutivos e não para promoção pessoal. E ele deve se abster de responder com habitualidade esse tipo de consulta na imprensa que possa gerar captação de clientela. Quando convidado para participar de uma manifestação pública para esclarecer alguma coisa, deve ser estritamente técnico, propedêutico, não pode fazer insinuações. O que é que o advogado tem que se abster de fazer? Comentar sobre causas que estejam em andamento sob patrocínio seu ou patrocínio de colega. Tem que se abster de abordar algum tema de maneira a comprometer a dignidade da advocacia, de responder com habitualidade consulta sobre matéria jurídica nos meios de comunicação, não pode se insinuar para reportagens públicas, não pode deixar que seja divulgada a sua lista de cliente. E o advogado pode fazer divulgação pública de assuntos técnicos. Eu vi na TV que o advogado vai falar sobre a estratégia do processo, lembre. A divulgação pública pelo advogado de assuntos técnicos ou jurídicos que ele tem conhecimento pela atuação profissional deve se limitar a aspectos que não comprometem ou violem o seu sigilo profissional, ok? Essas são as questões que envolvem publicidade. Daqui a pouco, no próximo bloco, nós damos continuidade com o tema infração disciplinar, processo disciplinar.